Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico,
O filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual,
levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas,
com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança.
As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha,
trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington.
Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas.
O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste.
Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington,
um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear,
onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção.
Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa.
Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico,
o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual,
levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas,
com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança.
As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha,
trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington.
Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. Se você gosta de filmes pós-apocalípticos com uma atmosfera pesada, reflexiva e cheia de simbolismo, O Livro de Eli é uma obra que merece a sua atenção. Lançado em 2010, o filme é um action neo-western dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Vita. A trama se passa em um mundo devastado após um evento nuclear, onde a civilização praticamente colapsou e a humanidade luta para sobreviver em meio à escassez, violência e desespero. A história acompanha Eli, interpretado por Denzel Washington, um homem solitário que atravessa os Estados Unidos carregando um livro misterioso. Ele acredita ter uma missão divina: levar esse livro até um local seguro na costa oeste. Ao longo do caminho, ele enfrenta diversos perigos, incluindo o vilão Carnegie, vivido por Gary Oldman, um líder tirânico que domina uma pequena comunidade e busca desesperadamente colocar as mãos nesse livro, acreditando que ele pode ser a chave para controlar as pessoas. O filme também conta com Mila Kunis, Ray Stevenson e Jennifer Beals no elenco, que ajudam a construir esse universo hostil e cheio de nuances. Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Denzel Washington. Ele entrega um personagem silencioso, determinado e extremamente habilidoso, com uma presença forte que sustenta o longa do começo ao fim. Gary Oldman, como sempre, também brilha, trazendo um antagonista carismático e ameaçador. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores desbotadas, quase monocromática, que reforça a sensação de um mundo morto e sem esperança. As paisagens áridas, filmadas no Novo México, contribuem muito para a imersão, criando um cenário que parece ao mesmo tempo realista e simbólico. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para o uso de combates corpo a corpo e armas brancas, o que dá um toque mais cru e visceral às lutas. Mas o filme não vive só de ação. Ele também traz uma forte carga filosófica e espiritual, levantando questões sobre fé, propósito, poder e o impacto do conhecimento na humanidade. O grande diferencial de O Livro de Eli está justamente na sua mensagem. Mais do que uma simples jornada em um mundo pós-apocalíptico, o filme provoca o espectador a refletir sobre o valor das crenças e o papel que elas desempenham na construção ou destruição da sociedade. E claro, o final traz uma reviravolta que divide opiniões, mas que, sem dúvida, adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa.